Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Vamos ver alguns versículos do capítulo 1 do livro de Samuel, desde o primeiro verso. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Verso 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Verso 26. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Vamos orar. Querido Pai, somos mais uma vez gratos a Ti por podermos nos reunir em nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Grande é o desejo e a expectativa de nossos corações de podermos ver algo mais das belezas do Senhor, algo mais dos Teus propósitos eternos, algo mais de Tua casa, a igreja, algo mais da excelência e sublimidade da nossa vocação celestial. Para tudo isso dependemos totalmente de Ti. Abre os olhos do nosso coração, Senhor. Revela-nos a Tua palavra. Dá-nos suporte e supera as nossas debilidades. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, ontem nós demos um primeiro passo
dentro desse encargo de compartilharmos algo relacionado à nossa cooperação com Deus. Se por um lado nosso Senhor Jesus disse com uma sonora ênfase: eu edificarei a minha igreja. Por outro lado, a palavra de Deus, com a mesma ênfase, nos assegura que de Deus nós somos cooperadores. Esse equilíbrio sensível, equilíbrio divino, precisa urgentemente ser recuperado nos nossos corações, para que nós não corramos o risco de cairmos em extremos espirituais. Essas duas grandiosas verdades bíblicas, que Deus é o Deus que não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa Ele precisasse, porque é Ele mesmo quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele nós somos geração. Deus é o único ser que vive de si e que vive em si, de uma forma completamente autocontente, autossuficiente. Por outro lado, esse mesmo Deus foi quem disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o encarregou então de ser cooperador dele na realização dos seus sublimes e santos propósitos eternos. Isso é algo espantoso aos nossos corações. Se você conhece um pouco dos escritos de Martin Lloyd Jones, ele diz num dos seus livros que a verdade mais estonteante que Deus revelou a respeito de si mesmo na Bíblia é a sua triunidade. É o fato de Deus ser triuno e viver de uma forma plena, completa, autossatisfeita nesse seu ser triuno. Acho que poderíamos acrescentar essa declaração desse grande pregador, que uma outra verdade igualmente estonteante nas Escrituras é que este Deus, com esse tipo de vida, Ele chama cooperadores para o seu propósito eterno, sem que intrinsecamente falando precise de ninguém e de nada. Então, irmãos, diante dessa simples verdade, nós já dobramos nossos joelhos. Por um lado, em humilhação, porque reconhecemos quem somos à luz do Senhor. Por outro lado, em gratidão e adoração, porque Deus nos envolveu com a coisa mais sublime que Ele está realizando nesse universo. E essa coisa se chama a sua casa. Um homem de Deus também do século XVIII, chamado C.A. Coates, ele diz assim: se Deus tem uma casa aqui na terra, este deveria ser o centro de interesse de todo homem de fé. Porque o interesse de Deus está ali. Tudo que o Senhor está fazendo é edificar sua casa. Chama-nos como cooperadores para participarmos dessa obra sublime, de valor e de escopo eterno. Por isso, não é por menos, que em diversas epístolas do Novo Testamento, esse nosso chamamento é mostrado com tanta sublimidade. Por exemplo, o livro de Hebreus, no capítulo 3, verso 1, diz assim: santos irmãos, que participais. Sabe qual é o sentido da palavrazinha ali? Sois companheiros em uma vocação celestial. Essa palavra companheiros em Hebreus é uma das palavras importantes do livro. Ela é repetida, por exemplo, no capítulo 3, verso 14, quando o autor diz assim: nós nos temos tornado companheiros de Cristo. E ali está a palavra participantes de novo, talvez aí na sua versão. Mas a palavra exata é companheiros. Nos tornado companheiros de Cristo. Para isso nós fomos chamados. Que sublime chamamento. Agora, para resumir então em uma frase, como já mencionamos aqui, qual é este chamamento? O que Deus tem no seu eterno coração de amor soberano é edificar uma casa para si.
Por isso nosso Senhor Jesus disse: eu a edificarei. E compreendendo todo o significado desse propósito eterno e do fato de sermos incluídos nele, então temos a outra frase do apóstolo Paulo: porque de Deus nós somos cooperadores. Então, irmãos, há uma urgência em que essa nota seja renovada nos nossos corações, para nós não termos uma ideia indigna de Deus. Que Deus nos chamou em Cristo, como o fez, que Deus nos salvou, purificou nossos pecados, entregou sua vida por nós, como o fez habitar em nós o seu Espírito e nos garantiu que nós seremos livres da ira vindoura, como o fez. Então nós cruzamos nossos braços e aguardamos que o Senhor realize todas as coisas em nós, na nossa morosidade, na nossa ociosidade, na nossa distração, no nosso descompromisso. Deus seria leviano se trabalhasse assim em nossas vidas. Não é assim que Deus o faz. Nunca o fez. Nem nos tempos do Velho Testamento e nem nos tempos do Novo Testamento. Então, esqueça a possibilidade de fazer qualquer dicotomia na sua Bíblia quanto a esse assunto. Não há dicotomia. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Ele sempre trabalhou dessa maneira. Escute o que Paulo diz quando escreveu aos Coríntios: eu temo que, tendo pregado para outros, eu mesmo venha a ser desqualificado. Será que ele quis dizer com isso, irmãos? Se nós temos uma visão distorcida da soberana graça de Deus, o que nós fazemos com esse versículo? Paulo, então, não conhecia bem a graça, quem sabe? Será que você ousaria afirmar isso? Ele foi o apóstolo dos gentios e o pregador da graça soberana de Deus. E foi ele quem disse: eu temo que, anunciando a verdade para outros, eu mesmo seja desqualificado. E para que isso não aconteça, eu esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, à obediência, buscando não andar conforme meus desejos, minhas paixões, minha necessidade, vivendo para mim mesmo. Cristo morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, não tem como ser mais evidente essa verdade. É o perigo que nossas almas correm, de sempre fazer movimentos pendulares. Ou nós esticamos essa verdade da soberania de Deus, que é absoluta, ao ponto de negligenciarmos a verdade da responsabilidade humana e nos tornamos libertinos diante de Deus. Ou então nós enfatizamos essa verdade da responsabilidade do homem a tal ponto que nos tornamos legalistas, e achando que tudo depende de nós e do que nós fazemos. Então, que equilíbrio sensível é esse? Misterioso, indissecável, como nós falamos ontem, inexplicável, pelo menos enquanto estamos nessa limitação, até que o Senhor Jesus nos leve para diante dele. E como Paulo disse lá na sua carta: então conhecerei como também eu sou conhecido. Quem sabe um dia teremos uma explicação mais clara, ou quem sabe totalmente clara, de como a soberania maravilhosa, absoluta de Deus, ela trabalha junto com a responsabilidade humana, e não às expensas dela, nunca. Então, ontem falamos um pouco sobre esses tratos de Deus. Não vamos repetir o que falamos ontem, em 2 ou 3 minutos, rapidamente. Deus, até Gênesis 11, tratou basicamente com indivíduos ou com famílias. A partir de Gênesis 12, ele chama Abraão. E em Abraão ele tem em vista uma nação. Faz uma promessa a Abraão, confirma a Isaac, ratifica a Jacó. Sendo que, com Jacó, algo a respeito desse sublime propósito já é revelado em semente. Quando? Gênesis 28. Quando ele está saindo de Berseba, fugindo de Esaú e indo para Padã Arã. Dorme num determinado lugar com uma pedra por travesseiro e tem um sonho tremendo. Ele diz: quão terrível, quão tremendo é esse lugar. É a casa de Deus. E aí está a primeira menção dessa palavra em toda a Bíblia. Ela vai estabelecer então um princípio de entendimento ou de revelação.
Ali estão os germes desse assunto da casa de Deus. Num versículo tão simples, num evento tão significativo. Mas ali há muitas sementes. O que é a casa de Deus? Qual é o desejo de Deus para a sua casa? É que ela seja na terra uma porta dos céus. É por isso que Paulo, muito mais tarde, lá na sua epístola aos Filipenses, vai dizer assim: a nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora, com toda a clareza da visão de Paulo no Novo Testamento, o que Jacó já havia visto lá de uma maneira tão pequena, em semente, lá no seu sonho, em Gênesis 28, a casa de Deus. Porque nós falamos, esse é um tema que vai de Gênesis, você está vendo aí, a primeira menção explícita, Gênesis 28, o sonho de Jacó. E a última menção explícita, Apocalipse 21 e 22, o fim do livro. Lá está o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, serão povos de Deus. Essa habitação não precisa de luz, porque a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é sua lâmpada. Nessa habitação seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará escrito o nome dele. Que consumação maravilhosa dessa obra da casa de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo nesse lapso de tempo. Qual é o encargo dos nossos corações hoje? Tem que ser o mesmo do coração de Deus, porque ele só tem um encargo, pronunciado pelas palavras do seu Filho encarnado: eu edificarei minha igreja. E como ele fará? De Deus nós somos cooperadores. Que duas verdades mais gloriosas, que sublime chamamento nós tivemos. Mas também, como falamos ontem, Deus tem um primeiro problema. Esse problema se chama os seus servos. Aqueles que ele chama são o seu problema. Qual foi a sua solução? Basicamente, ele deu uma solução dupla para o seu problema. A primeira solução é a cruz. Tudo aquilo que nós éramos em nós mesmos, aquela herança maldita em Adão, o Senhor Jesus a resolveu na cruz do Calvário. Por isso ele é chamado de o último Adão. Mas também ele é chamado no mesmo texto, 1 Coríntios 15, de o segundo homem. Porque ele é o cabeça de uma raça que não tem nada a ver com a terra, na sua essência e na sua origem. Nossa pátria, nossa origem, nossa cidadania está nos céus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Bendito seja o Senhor. Esse é o nosso novo nascimento. Que bom que nosso Deus não é um lanterneiro celestial. Que bom que Ele não veio consertar nossa bagunça. Ele veio nos dar uma nova natureza. Mas e agora qual é o seu propósito? Edificar essa nova natureza, para que o menino que nasceu seja um filho que nos deu. Então nós possamos chegar a uma estatura de maturidade, para que cada vez mais sejamos cooperadores mais plenos desse eterno propósito de Deus, com tudo que somos e com tudo que temos. E também, como dissemos ontem, se nossas vidas, queridos irmãos e irmãs, não estiverem sendo alinhados com esse propósito do coração de Deus, nunca se esqueça isso, porque é certo que você já experimentou isso de uma maneira ou de outra. Se nossas vidas, tudo que somos e tudo que temos, não está se alinhando com esse propósito central de Deus, edificar a sua casa, estes elementos, sejam quais forem, podem ser esposa, marido, filhos, bens, trabalho, tudo, tempo, energia, eles são potenciais corruptores dos nossos corações. Enquanto Abraão não tirou o seu Isaque de dentro da tenda e não levou ao altar, o problema não estava resolvido. Mas lembre-se, Isaque era o dom. Isaque não era uma criação de Abraão, era o impossível para Abraão. Isaque era a bênção, o descendente, no qual se baseava, sobre o qual se baseava toda a promessa. Imaginem isso. Então Abraão, quando tem esse filho do impossível, que só Deus podia dar esse dom, um D maiúsculo, o que ele faz? Ele agarra o seu Isaque com todas as forças e leva o seu Isaque para dentro da sua tenda. E esse foi o problema de Abraão.
Então, quando Abraão já havia avançado alguns estágios com Deus, nos seus tratos maravilhosos, sublimes, delicados, mas soberanos, ele disse para Abraão: oferece-me o teu filho num dos montes que eu te mostrarei. Ó, que loucura essa para a mente natural. Abraão poderia ter até mesmo uma interpretação inadequada de Deus, você sabia? Porque aquelas nações politeístas daquela época, sabe o que eles faziam? Sacrificavam filhos a deuses estranhos. E agora está o Deus dos deuses, o único Deus vivo e verdadeiro, dizendo para Abraão: me oferece o teu filho. Você já pensou nisso, irmão? Como que Abraão poderia ter interpretado isso? Dizer, não, essa voz não é dele. Essa é uma instrução maligna. Por isso Abraão já tinha um tempo de jornada com Deus, conhecia a Deus em uma boa medida. Então ele respondeu a Deus, oferecendo ali o seu filho. Quando ele estava com aquele cutelo levantado, sensível como era, então ele ouviu aquela voz: Abraão, não faças isso. Agora sei que temes a Deus e ratifica a sua promessa. Então, queridos irmãos, Deus deixou claro o assunto da sua casa em Jacó, através daquele sonho, mesmo que em germe. E o assunto avançou. Jacó desce para o Egito, terra de Gósen, 70 pessoas, uma nação é formada, escrava no Egito. Você conhece a história? De Gênesis para Êxodo. Então o livro de Êxodo começa com tirado das águas, Moisés. Como já falamos ontem, também não vamos repetir. Que vida preciosa. Então o Senhor usou Moisés, trabalhou a vida de Moisés, 40 anos na corte, 40 anos atrás do deserto, no lado ocidental do deserto. O Senhor então quebrando aquele homem, o sinal da vara, o sinal da mão, quanta coisa importante ali. E então ele usa Moisés para libertar o seu povo, e através de Josué o povo entra na terra. Próxima etapa, Juízes. Juízes é o livro mais negro de toda a Bíblia, logo após Josué. O período mais escuro da história de Israel, em que o povo apostatava, e Deus, na sua infinita misericórdia, levantava juízes que eram, em primeiro lugar, libertadores espirituais e políticos, naquele caso, porque o propósito de Deus estava ligado a uma nação. Então eles eram libertadores políticos, religiosos, podemos dizer, espirituais e políticos, porque envolvia aquela nação. Então chamava a nação de volta para o Senhor. Isso aconteceu muitas vezes no livro de Juízes. Até quando? Até a história de Eli, onde nós acabamos de ler, primeiro livro de Samuel. Então agora nós estamos numa hora significativa, delicada da nação de Israel. Por quê? Porque esses 3 capítulos de Samuel, 1, 2 e 3, vão nos dizer que a lâmpada de Deus estava para se apagar. Abra, por favor, esse versículo, nós não lemos no início, capítulo 3 de Samuel, aí mesmo onde começamos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Escute isso. O jovem Samuel servia ao Senhor, capítulo 3, versículo 1, perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Será que esse versículo tem algo para nos dizer a nós hoje, irmãos? Será que tem alguma semelhança? O que você acha? Sim. Infelizmente, a palavra do Senhor tem sido rara e as visões pouco frequentes. Mas onde não há visão, o povo se corrompe. E onde não há a palavra viva do Senhor, nós nos degeneramos, nos distraímos, nos confundimos, perdemos o frescor da nossa relação com Deus, negociamos nossos compromissos com Ele, abrimos brechas em nosso coração para mundanismo de todas as maneiras. Essa é a nossa história. Os dias de Samuel são os nossos dias. A palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Continue ouvindo isso, verso 2. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, sem dúvida, essa escritura é literal.
Quem sabe Eli, talvez, estava tendo catarata, né? Naquele tempo não era diagnosticada. Agora, olhe esse versículo de outra maneira. Porque se você ler os 3 capítulos, você vai ver que o menor problema de Eli talvez fosse a sua catarata. O pior problema de Eli é que ele perdeu sua sensibilidade espiritual. Os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, se tornaram execráveis e ele não os repreendia. Aí você lê aqueles 3 capítulos e vai ver, mas não foi assim. Ele falou com os seus filhos. Ele falou, não faça isso. Vocês não devem agir como estão agindo. Você vai ler o livro e vai ver o que ele disse. Mas no capítulo 2, quando o Senhor envia alguém para confrontar Eli nessa situação, ele inclui Eli na atitude dos filhos. Significa que ele dava aquele não que não era um não. Compreende? Quando um pai fala um não para o filho que não é um não descompromissado, um não que não significa nada, esse era Eli. Então no capítulo 2 é dito que quando esse homem de Deus advertiu Eli, Deus o advertiu através desse homem com essas palavras: você e os seus filhos estão se engordando, você e os seus filhos estão se engordando com as ofertas que são trazidas para mim. E isso mostra que você e os seus filhos desprezam a minha casa. Vamos notar essa expressão juntos? Abra, por favor, o capítulo 2, por causa desse tema, casa do Senhor. Veja lá. Olha o verso 29 do capítulo 2. 1 Samuel 2, 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu, veja aí, tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel. Ouça, irmão, com atenção e com cuidado. Na verdade, dissera eu. Deus está dizendo, é a palavra dele, é a palavra que ele tinha empenhado. Dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Vamos parar aqui um pouquinho? Irmão, essa é a palavra de Deus, que ele estabeleceu. Agora, muito interessante, muito impressionante, o equilíbrio que nós temos falado desde ontem. Observa o final desse versículo. E observe se essa palavra que Deus deu, essa palavra que Deus estabeleceu, ele fez aliança e deu essa palavra que estava ligada à casa de Eli. Mas escute o resto do versículo. Porém, um porém muito importante, que agora vai tocar a responsabilidade de Eli. Agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Não parece que Deus está negando a si mesmo, irmão? Não parece? Não parece que Deus está voltando atrás em algo que ele estabeleceu? Não, não se confunda. Porque quando Deus deu sua palavra, ele deu a sua palavra para que ela interaja com o homem. E não para que a soberania de Deus seja um rolo compressor, passando por cima de todas as cabeças, para realizar a sua vontade. Isso não é digno de Deus. Então ele estabeleceu sim sua palavra, mas quando ele dá sua palavra, ele busca a resposta de nossos corações. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Tão claro. Isso não é a linguagem do Velho Testamento. Isso é a linguagem do Salmo 95, trazida para dentro de Hebreus, a nova aliança, e citado lá 3 vezes. E não somente isso, 7 vezes no livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, eu darei isto, isto e aquilo. Ah, então há derrotados. Sim. Então há aqueles que não querem. Aqueles que dizem, já estou tão rico, já tenho tanto depósito, já fui a todas as conferências, já li todos os livros, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Mas nem sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Então, o verso 30 continua assim: porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, escute agora, porque aos que me honram, honrarei. Que versículo mais lindo, irmão. Que palavra mais interessante. Sabe o que Deus tem, e usamos a palavra tem com toda reverência? Sabe o que Deus tem que fazer conosco?
segundo sua justiça, santidade e pureza, nos mandar para o inferno, nos condenar, ou não. Não é isso que a Bíblia ensina. Ele é luz na qual não há treva nenhuma, mas nós somos trevas. Nascemos em pecado nos concebeu nossa mãe. Então o que Deus tem que fazer, baseado na sua justiça? Nos julgar, nos condenar. Ele só não fez isso porque seu Filho nos substituiu. Mas a nossa natureza, a carne, não foi mudada. A carne ainda milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne em nós. Então, se o que Deus tem que fazer é nos condenar, que coisa mais impressionante esse versículo 30. Porque aqui, muito ao contrário de condenação, o Senhor está falando de honrar pessoas como nós, honrar seus servos. Mas, amados irmãos, Deus estabeleceu um princípio para que os seus servos sejam honrados. Porque nos honrar não é um dever de Deus. Nos condenar seria um dever de Deus. Mas nos honrar nunca. Porque nós não somos dignos de honra. Então Ele estabeleceu um princípio baseado no qual Ele determinou que nos honraria. Sabe qual é o princípio dele? Guarde mão no teu coração. Ore ao Senhor sobre isso, medite nisso. Porque foi Ele que estabeleceu. Para nos honrar ao que não merecemos, Ele estabeleceu um princípio. Eu vou honrar os que me honrarem. Isso de novo nos chama para a nossa responsabilidade. Se nós honrarmos o Senhor, Ele na sua infinita bondade vai nos honrar. Vai se comprometer em nos honrar, em avalizar nossas vidas, nosso serviço, nossa cooperação, porque é dele, tem agradado a Ele, tem sido satisfatório a Ele, mas não é dever dele. Então, para que Ele faça isso, Ele faz segundo o princípio que Ele estabeleceu. Quem são aqueles que Ele vai honrar? São aqueles que o honrarem. Ele não podia honrar Eli, porque Eli o desonrou. Então, o versículo termina: porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Antes de seguirmos com esse capítulo, precisamos fazer um pouco mais de pano de fundo aqui, dentro desses 3 capítulos de Samuel, para compreendermos a beleza desse assunto, soberania de Deus e responsabilidade do homem. Algo aconteceu na vida de Ana, no versículo 11 do capítulo 1. Talvez seja bom você abrir aí. Não precisamos lê-lo, já lemos. 1:11, 1 Samuel. Esse versículo deixa claramente, nítido, de que quando Ana ora dessa maneira, algo havia ocorrido no seu coração. Por que nós podemos afirmar isso? O Senhor prometeu, o Senhor disse a Ana, quando ela orava ao Senhor no final do capítulo, que, através de Eli, no verso 17, que o Senhor concederia, final do verso 17, a petição que lhe fizeste. E foi exatamente o que aconteceu com ela, segundo os versículos que já lemos, a partir do verso 21. Ana concebeu. Então, quando ela ora no início, até o versículo 11, que é o ponto de virada, pense nisso, o que Ana tem no seu coração são as suas necessidades. Ana está amargurada, Ana está angustiada e Ana está afligida, e o motivo é claro, ela tem uma necessidade. Qual é a necessidade de Ana? Um filho. Mas se você ler com cuidado esses 3 capítulos, você vai ver algo maravilhoso aqui. Se Ana tem uma necessidade, segundo sua avaliação, e a sua necessidade é filho, porque ela é amargurada, ela é desprezada, ela é caluniada pela sua rival, como diz aí, Penina. Necessidade de Ana, filhos. Ana está voltada para si mesma. Senhor, eu sou uma amargurada, uma desprezada, eu careço de filhos. Senhor, atende a minha petição. Senhor, eu te temo. Senhor, eu sou tua. Olha para a minha necessidade. Mas sabe o que acontece no versículo 11? De alguma maneira, Ana percebe que Deus tem uma necessidade. Se Ana queria um filho, sabe o que Deus queria? Um profeta. Abra no capítulo 3 de Samuel. Veja o que diz o versículo 20. Capítulo 3, verso 19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba,
conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Ah, que maravilhoso, irmãos. Porque quando nós começamos o capítulo 3, já lemos lá, o que nós vimos lá? A palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. Antes que a lâmpada de Deus, que expressão mais maravilhosa, você não vai conseguir interpretá-la. O que é lâmpada de Deus? Você já pensou nessa expressão? É o candelabro lá da tenda? Não tinha. A arca do Senhor estava em Silo. Lâmpada de Deus? Qual o significado dessa expressão? Qual é a lâmpada de Deus? Será que é a luz do quarto do Samuel? Não. Lâmpada de Deus. Fala que Deus não tinha mais, por causa de Eli, por causa da casa de Eli, Deus não tinha mais uma porta de revelação da sua mente e do seu coração. Mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, e aqui de novo nós estamos batendo o martelo, agora do lado de cá, soberania de Deus, que maravilhoso. Deus intervém, porque Ele é fiel a si mesmo, Ele é fiel ao seu nome, Ele é fiel à sua glória, Ele é fiel aos seus propósitos. Então antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Samuel é chamado. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. No capítulo 1, versículo 11 está a transição. Então Ana ora ao Senhor e diz: Senhor, se tu me deres, eu te darei. Irmãos, essa frase explica tudo para nós. Como pode uma mulher estéril, amargurada, angustiada, que buscava essa dádiva de Deus, receber algo que não vai ficar com ela? Receber algo que ela não vai desfrutar. O que aconteceu com Ana no versículo 11? De alguma maneira, ela viu que é Deus quem tinha uma necessidade maior. Sabe qual é a falência, irmãos, muitas vezes de nossa jornada como cooperadores do Senhor? É que nós só vemos nossas necessidades. Oh Deus, o meu marido, a minha mulher, os meus filhos, o meu trabalho, o meu emprego, o meu dinheiro, a minha saúde, a minha felicidade, a minha paz, as minhas necessidades. E assim nós nos comportamos. Nós nos reunimos para satisfazer nossas necessidades. Hoje o louvor não foi bom, hoje a palavra foi isso, a palavra foi aquilo. Minhas necessidades. Enquanto nós somos chamados para sermos cooperadores de Deus, pelo seu Espírito, para edificar sua casa. Cooperarmos com o Senhor naquilo que Ele nos tem concedido. Verso 11, ponto de virada. Eu darei ao Senhor. Que maravilha, que privilégio. E sabe como essa história é linda? Deixa eu resumir um pouco para você. Ana concebeu e teve um filho. Eucana subia todo ano para Jerusalém para adorar. E ele chamava a ela, porque ela ia todos os anos. Mas agora ela tinha um filhinho para amamentar e cuidar bem do profeta de Deus. Então ela disse para o seu marido: não, eu não vou. E no outro ano, quem sabe, não vou de novo. Até que ela completou o desmame do seu filhinho. Quando ela completou o desmame, então ela foi. Porque ela iria fazer aquilo que ela compreendeu da mente e do coração de Deus. Não sou eu que tenho necessidade, é Deus que tem necessidade. Eu quero um filho, Ele quer um profeta. Então Ana levou o seu filho ao santuário. E nós lemos então no final do capítulo 1, verso 22. Para lá ficar para sempre. E no verso 28, último verso do capítulo 1. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. O que mais que Ana aprendeu aqui? Qual foi o princípio espiritual que ela compreendeu aqui? Tudo o que o Senhor nos dá continua pertencendo a Ele. Louvado seja o seu nome. E nós somos responsáveis pela mordomia de tudo que Ele nos dá. Tudo, absolutamente tudo. Então Samuel está sendo aí entregue no templo do Senhor. Sabe o que é dito no capítulo 2, gostaria também de mostrar esse trecho para os irmãos, verso 18, localize aí por favor, 2:18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe
lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Quanta coisa maravilhosa nesse texto. Você pode imaginar essa mãe aqui? Quem estava sentado na sua cadeirinha lá, fazendo a estola sacerdotal. Pequena, porque Samuel era menino, e já ministrava diante do Senhor. E ela tinha 1 ano em vista para fazer essa estolinha para o seu Samuel e levá-lo até o santuário. E quem sabe ela fazendo aquela estolinha, seu coração estava lá no seu Samuel. Quanto será que ele cresceu? Será que eu vou acertar o seu número agora? Será que vai ficar bem para ele? Louvado seja o Senhor. Ana entregou a Samuel, compreendendo ao Senhor, compreendendo as necessidades do Senhor. Veja ainda no capítulo 2, verso 34. Mais uma linda passagem. Quando esse homem de Deus está falando com Eli sobre seu pecado e sobre o juízo que virá sobre ele. É dito assim no verso 34. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hófni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Escute agora, irmão. Então suscitarei para mim. Porque Eli, Hófni e Finéias eram para si mesmos, engordando com as coisas da casa de Deus, buscando sua autossatisfação. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que, veja quem foi Samuel, veja qual era a necessidade de Deus nessa frase: ele procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. Sabe, irmão, o que me parece? Essa é a melhor definição de um profeta nas Escrituras, seja do Velho Testamento ou seja do Novo Testamento. O que é um profeta de Deus? É aquele que compreende o que Deus tem na sua mente e no seu coração. É isso que Deus necessita nos nossos dias. Irmão, se nós não nos oferecermos para o Senhor, para sermos seus cooperadores nesse propósito, o que é de nossas vidas? O que vai dominá-las? Qual é a razão delas? Para o que finalmente vamos viver? Ele procederá segundo o que eu tenho na sua mente, na minha mente e no meu coração. Bendito seja Deus. E esse foi Samuel. Então são 3 capítulos maravilhosos para nos mostrar que Deus é soberano. Ele chama, Ele intervém. Ele é o Deus que intervém. Antes que sua lâmpada se apagasse, Ele intervém. Mas é o Deus que chama cooperadores. Samuel, Samuel. E ele teria que aprender a discernir essa voz e dizer: eis-me aqui. Para que então o Senhor seguisse o seu trabalho com ele. Bendito seja o Senhor por essa obra soberana e de cooperação que Deus estabelece com seus servos. Vamos dar mais um passo relativamente longo. Depois de Samuel, quem nós temos? Figuras-chaves, não há dúvida: Davi. Samuel primeiro unge o rei errado. Mas na verdade, ele unge esse rei não por iniciativa própria. Ele unge esse rei porque o povo pede um rei. Então o Senhor diz a ele que esse pedido era mau, que eles estavam rejeitando o Senhor mesmo para ser rei deles, por isso eles tinham pedido o rei. E então Samuel unge a Saul. Logo em seguida Samuel unge a Davi. E este é o homem segundo o coração de Deus. Também um profeta de Deus, como Pedro vai usar a expressão lá na sua pregação em Atos capítulo 2. Sendo Davi profeta. Então aí está mais um profeta de Deus, que o Senhor levantou, Davi. Agora nós vamos passar rapidamente por ele, mas há um princípio aqui maravilhoso, que precisa ser compreendido, estudado, guardado nos nossos corações. Deus em Davi estabelece seu reino. Foi através de Davi que nós temos o reino unido de Israel.
e depois Salomão, e depois a divisão do reino, com Jeroboão e Roboão. Davi é ungido rei em Hebrom, o reino unido de Israel. O reino é obtido através de Davi, mas preste atenção, assim como Ana e Samuel fazem um par, Davi e Salomão fazem outro par. Qual é o par que Ana e Samuel fazem? Ana tocou as necessidades do Senhor, como já vimos. Samuel foi a resposta às necessidades do Senhor. Há um princípio aqui, quando tocamos não abordamos, vamos voltar aqui um pouquinho rapidamente. Não ore por aquilo que você mesmo não esteja disposto a se apresentar ao Senhor para ser a resposta para o que você está orando. Então, quando Ana orou ao Senhor, porque tocou o encargo do Senhor, ela apresentou Samuel para ser a resposta às necessidades do Senhor. Quantas vezes nós oramos pela igreja, mas não queremos ser resposta de Deus para as necessidades da igreja. Quantas vezes o que nós temos para a igreja são críticas, mas não respostas, porque o nosso coração não está afinado com o que Deus tem na sua mente e no seu coração. Então Ana e Samuel fazem esse primeiro par, mas Davi e Salomão fazem um segundo par. Qual par? Através de Davi o reino de Deus foi estabelecido, não há nenhuma dúvida. A palavra é tão clara, mas escute. O reino de Deus é estabelecido não como um fim em si mesmo, mas o reino de Deus é estabelecido para que a casa de Deus seja edificada. E quem edificou a casa de Deus foi Salomão. E Davi e Salomão então fazem um par. Ó irmãos, nós podemos nos alegrar eternamente que nós nascemos de novo no reino de Deus. Quem não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, Senhor, como nós te agradecemos. Nós estamos no reino, nós somos o teu reino, respiramos a atmosfera do reino, somos os benditos do reino. Mas, não se esqueça, o reino não tem um propósito em si mesmo, senão o de que a casa de Deus seja edificada. Deus estabelece seu reino para que Deus tenha uma casa. E por que Deus deseja uma casa? Porque Ele deseja, falamos ontem, um lugar de habitação, descanso, satisfação para o seu coração, primeiro. Segundo, Deus deseja um lugar de testemunho. Ele estabeleceu assim. Ele podia dar seu testemunho por anjos, ou de outra maneira qualquer que Ele quisesse. Deus dessas pedras pode suscitar filhos a Abraão, como disse o Senhor. Mas Ele resolveu dar o seu testemunho através da sua casa, aquela que Ele separou para si. Então, esse é o segundo motivo. E o terceiro, realização. Deus deseja uma casa, porque Ele quer cooperação para a realização dos seus sublimes propósitos eternos. Então é a casa de Deus que vai suprir as três coisas: satisfação para Deus, testemunho para Deus e realização para Deus. Graças ao Senhor, nós somos participantes desta casa, chamados para ser participantes, mas precisamos ouvir a sua voz, não endurecer os nossos corações, oferecer tudo o que somos. Apresenteis vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, para que então a palavra do Senhor tenha lugar para trabalhar nossas vidas, formando Cristo em nós, o Cristo maduro, para que sejamos plenos cooperadores de Deus, cada um na medida da graça e da fé, como ensina o Novo Testamento, que o Senhor concedeu a cada um, e sermos cooperadores fiéis na parcela daquilo que o Senhor nos tem confiado na sua casa. Então essa é a segunda dupla importante aí. Lá atrás nós tivemos um trio, Abraão, Isaac e Jacó. Depois tivemos uma outra dupla, Moisés e Josué. Depois tivemos outra dupla, Ana e Samuel. Agora temos mais uma dupla, Davi e Salomão. O reino de Deus estabelecido, para que a casa de Deus seja edificada. Agora vamos para um último texto por hoje. Vamos ao livro de Ageu. E aqui estamos dando mais um passo de 500 anos, mais ou menos. Quando o reino já se dividiu e a situação toda se tornou caótica, o povo de Deus foi cativo primeiro para a Síria, nos tempos de Isaías, depois foi cativo para a Babilônia, nos tempos de Zedequias, e então o Senhor chama seu povo de volta do cativeiro babilônico.
eles iniciam o trabalho de reedificação da casa de Deus em Jerusalém. Não vamos entrar em muitos detalhes sobre isso, senão também levaríamos muito tempo, porque são muitos princípios maravilhosos desse período em que Deus usa o seu povo no resgate da sua glória, na sua casa. Então, depois que Zorobabel volta, no livro de Esdras, capítulo 5, não precisa abrir aí, nós vamos abrir Ageu. No livro de Esdras, capítulo 5, é dito que a obra de Deus que começou lá com o altar colocado nas suas bases, um princípio importante aí, o altar primeiro é colocado, comunhão, adoração, vidas voltadas para o Senhor como centro, isso é o altar. Depois os fundamentos do templo são lançados. Depois no capítulo 4 de Esdras, os adversários vêm perseguir, escrevem acusação, sabe por quê? Quando a casa de Deus está realmente sendo recuperada, na sua beleza, significado, glória, frescor, então o inimigo se interessa, porque algo que tem valor, algo que conta, está acontecendo no meio do povo de Deus. Mas quando nós estamos preocupados com os nossos interesses, não se preocupe com oposição. Não há nenhuma oposição para aqueles que ocupam só com seus próprios interesses. Então no capítulo 4 de Esdras vem o inimigo, acusa, e a obra de Deus para. Isso está em Esdras 4. Mas sabe o que acontece em Esdras 5? Ageu e Zacarias, profetas. Quem são os profetas? Aqueles que compreendem o que Deus tem na sua mente e no seu coração. Então o Senhor os usa. Sabe quanto tempo durou o ministério falado de Ageu? 15 semanas. Do primeiro dia do 6º mês ao 24º dia do 9º mês. E são 15 semanas só. Foram suficientes para que a palavra que Ageu deu, registrada em 2 capítulozinhos só nas Escrituras, um livrozinho que você tem dificuldade até de achar aí na sua Bíblia, foi suficiente para que o povo de Deus pusesse mãos à obra, mesmo que não tivesse autorização real para fazer isso. Isso era uma traição ao rei. Mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eles colocaram sua mão à obra. Acusações vieram de novo, se você conhece a história. E então uma carta foi escrita de novo pelo rei, mas agora dando permissão para que eles seguissem. E aqui estamos vendo de novo a soberania de Deus. Deus intervém e move o coração do rei, porque o coração do rei está nas mãos do Senhor. Mas lembre-se, o povo não começou a se mover baseado no decreto real terreno. O povo começou a se mover baseado no decreto real celestial, pela boca de Ageu e de Zacarias. Então o templo, a casa de Deus é completada, e isso está em Esdras 6. O assunto termina ali. Agora, o que fez Ageu? O que temos para ver da soberania de Deus e da nossa cooperação no livro de Ageu? Vamos ver alguma coisa rápida e vamos concluindo. Abra no livro de Ageu, por favor. Capítulo 1. São apenas 2 capítulos. Vamos escutar com bastante atenção. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, que foi aquele primeiro que saiu com Josué, como está escrito aí, com aquele grupo de quase 50.000 cativos que deixaram Babilônia indo para Jerusalém. Verso 2: Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz. Quando que esse povo disse, que nós vamos ler aqui? Quando eles voltaram para Jerusalém, colocaram o altar, colocaram os fundamentos, começaram a obra, veio a acusação, eles pararam a obra. Quando a obra foi parada, eles entraram em acomodação. Cada um deles olhando para os seus próprios interesses e para a sua própria casa, exclusivamente. Então, verso 2, este povo diz, não veio ainda o tempo em que agora escute, irmão, casa do Senhor deve ser edificada. Irmãos, nós estamos falando desse assunto desde Jacó. Não perca a linha aí. Desde Jacó. Porque é isso que Deus tem na sua mente, no seu coração. É a sua casa. Por causa da sua habitação, por causa do seu testemunho, por causa da sua realização. Então,
Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo? Você vê como que falando com toda reverência, como uma ironia de Deus aqui, dizendo: vocês dizem, não, vamos aguardar, deixa para amanhã, estamos tão bem, nossas casas estão bem acabadas, tudo certinho com minha esposa, meus filhinhos, minha casa, meu trabalho, meu dinheirinho, meu emprego. Não é tempo que a casa do Senhor seja edificada. Então Deus, como que falando com uma linguagem de santa ironia, Ele diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas bem acabadas, apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Que pergunta é essa, né? Que pergunta profunda, irmãos. Como ela nos sonda, onde está o nosso coração? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai vosso passado. E sabe, irmãos, esse passado aqui não era muito longo, não. A obra do Senhor foi paralisada por algo em torno de 20 anos. Por um lado, um tempo longo. Por outro lado, não é tanto tempo assim. Esse povo tem uma história com Deus, é o povo de Israel. Uma longa história, né? Então, o Senhor chama-os a colocar agora o binóculo para trás. E diz assim: olha o resultado do compromisso de vocês com vocês mesmos. Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Precisamos comentar algo aqui. O trato de Deus com esse povo era literal, nacional, como nós já falamos. Então está aí o Senhor afetando sua lavoura, sua plantação, seu dinheiro, o fruto do seu trabalho, literalmente. Dessa maneira Deus tratava o seu povo. Nós não somos um povo terreno de Deus, nós somos o povo celestial de Deus, que está sobre a terra. Então em que sentido nós temos que aplicar esse versículo? Óbvio, no sentido de nossa sequidão, no sentido de nossa ineficácia, no que concerne a nossa realidade e serviço espiritual. Almas secas, desidratadas, sem frescor do Senhor. Um serviço que não nos leva a lugar nenhum, girando em círculos espiritualmente. Como Sansão com seu olho vazado, amarrado no moinho, fazendo um trabalho de besta. Sansão. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai vosso passado. 2 vezes o Senhor disse isso ao seu povo. Importante, irmãos, porque nosso bondoso e soberano Deus, Ele deseja que sua palavra nos leve ao arrependimento, dizendo: olhe sua vida, olhe os resultados espirituais da sua vida, olhe os seus relacionamentos, quem sabe dentro da sua própria casa, com seus filhos. Olhe o seu serviço junto ao povo de Deus, se é que estamos executando algum. Considerai o vosso passado. Louvado o Senhor, porque Ele faz isso com tanta bondade, porque Ele é fiel, como falamos, ao seu nome, à sua casa, a nós. Verso 8: subi a um monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei. Já repetimos tantas vezes aqui. Primeiro propósito da casa: satisfação do Senhor, porque é lugar de sua habitação, de seu descanso. Dela eu me agradarei e serei glorificado. Interessante que sempre esse assunto de glória, de casa, está ligado à glória na Bíblia. Muito interessante a tipologia. Casa sempre tem uma relação com glória. Então ele diz: serei glorificado, diz o Senhor. Verso 9: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa, seus próprios interesses. Verso 10: por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra,
e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Que verso também interessante esse verso 11. Registre aí, cereal, vinho e azeite. 3 coisas mencionadas aí. Sabe onde está a chave na Bíblia para você compreender por que esses 3 elementos são mencionados aqui e não outros? Salmo 104, 15. Um importantíssimo versículo, que vai dizer quais são os propósitos dessas 3 coisas. Salmo 104, 15. Diz assim: que o vinho alegra o coração do homem. Então o vinho tem a ver com gozo, muito claramente. O Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, para que o meu gozo esteja em vós. Meu gozo esteja em vós. Então o vinho tem a ver com gozo. Segundo, cereal. O Salmo vai dizer: o pão que lhe sustém as forças. E terceiro aqui, o azeite. E então o Salmo 104,15 vai dizer: o azeite dá brilho ao rosto. Que lindo versículo, irmãos. Quando o nosso coração não está respondendo ao chamado de Deus para cooperarmos na sua casa, sabe o que nós não temos? A alegria permanente, gozo no espírito, porque nós estamos cuidando dos nossos interesses. Não há vinho, não há cereal, nós não temos força, nós não temos vitalidade espiritual, nossas vidas são fracas, nosso testemunho é fraco, nossas reuniões são fracas, porque não temos cereal. E azeite, nosso rosto não tem brilho. Outros não são atraídos pelas nossas vidas, são vidas enfadonhas, deprimidas, cansativas, que não refletem o brilho da comunhão com o Senhor. Moisés, na sua comunhão com o Senhor, face a face, o seu rosto brilhava. Ele tinha que colocar um véu sobre sua face. Bendito seja o Senhor. Qual é o suprimento do Senhor para a sua casa? Gozo, vigor, brilho. Mas essas coisas são compradas. Na medida em que nós nos dedicamos, nos unimos, nos alinhamos com aquilo que o Senhor tem no seu coração. E assim alinhamos nossas vidas. Tudo que temos, tudo que somos. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Ele é tão fiel, apesar de nossa infidelidade. Vamos levar nossas infidelidades aos pés do Senhor. Ele é fiel. Ele não vai se escandalizar das nossas infidelidades. Ele não vai zombar de nós. Ele não vai colocar seu dedo em nossas feridas para nos ver gemer de dor. Isso não é condizente com o caráter de Deus. Mas Ele precisa nos levar ao arrependimento. Porque nós temos uma tendência egocêntrica tão insana e doentia, que só o arrependimento genuíno, profundo, constante, pode nos guardar dela. Então, para concluirmos, ainda no livro de Ageu, esse livro tem 5 palavras. Se você se interessou por ele e quer estudá-lo, 5 palavras. Sabe como ele funciona, esse livro? De 1 a 10 é uma palavra de repreensão. Acabamos de lê-la e de estudá-la um pouco. Uma palavra de repreensão. Nos versos 12 a 15 é uma palavra de encorajamento. Veja como Deus é equilibrado. Ele repreende e logo em seguida ele encoraja. Ele espreme o tumor e logo em seguida ele coloca o bálsamo. Então, encorajamento. Depois no capítulo 2, de 1 a 9, é mais uma palavra. E essa é uma palavra de novo, de encorajamento. Então há 2 encorajamentos, depois de uma repreensão. Agora no versículo 10, vai olhando aí, Ageu 2:10, até o verso 19, é mais uma repreensão. E depois no final, de 20 a 23, mais um encorajamento. Então nós temos 3 encorajamentos e 2 repreensões. Agora, como estamos falando do assunto da nossa cooperação, vamos rapidamente ver algo sobre essa segunda repreensão no livro. E veja então o que está escrito. Verso 10 do capítulo 2. Ao 24º dia do mês 9, os irmãos se lembram que comentamos que são 15 semanas? Então está aí, 24º dia do mês 9.
no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio de Ageu, dizendo, verso 12, vamos avançar um pouquinho, diz assim: se alguém leva carne santa nas faldas de sua veste, e elas vierem a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, olha aí de novo, os 3 elementos mencionados aí, que nós já temos a explicação deles lá no Salmo. Então o Senhor vai indagar o povo da seguinte maneira: se algo impuro toca algo santo, o que acontece com este algo santo? O Senhor pergunta ao seu povo. Então eles respondem assim: esse algo santo se torna impuro, porque algo impuro tocou aquilo que é santo. Mas o contrário não é verdadeiro. O Senhor vai dizer que quando o santo toca o impuro permanece impuro. Mas quando o impuro toca o santo se torna impuro. Uma tremenda repreensão, para que nós guardemos os nossos corações e não sejamos contaminados naquilo que não confere com o chamamento do Senhor, de sua casa. E aí então, agora concluindo, verso 19, o último versículo dessa repreensão, diz assim, vamos ler o 18 também. Considerai, que palavra importante, preste atenção, não carregue isso dentro de você levianamente, tome nota, leve em conta, considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Sabe qual é a frase-chave aqui? Se fundou o templo do Senhor. Porque Ageu profetizou, o povo colocou mãos à obra, a obra retomou seu curso. Então, o Senhor faz uma promessa aqui no verso 19. Já não há semente no celeiro. Por enquanto ele está repreendendo, né? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos. Agora escute. Mas desde este dia eu vos abençoarei. Ou seja, a pedra de toque para Deus, o termômetro é qual é o envolvimento do nosso coração com a sua casa. Para que nós experimentemos verdadeira bênção, bênção espiritual. Cereal, vinho, azeite. A pedra de toque para Deus é a sua casa. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, entregamos a Ti a palavra compartilhada nessa noite, com total confiança de que só o Senhor pode operá-la nos nossos corações. Continua, Senhor, nos falando, até mesmo enquanto dormimos. Fala ao nosso coração. Ministra a nós, Senhor. Alinha nossas vidas, ó bendito Salvador. Deus de graça soberana, Deus de aliança, alinha nossas vidas ao que está na tua mente e no teu coração. Queremos ser um povo profético, que testemunha aquilo que o Senhor é e tem em si mesmo. Corrige-nos, Senhor. Dá-nos um verdadeiro espírito de arrependimento. Nós te pedimos, confiados em ti mesmo. Em teu nome, Senhor. Amém.